Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos à trilha 01, né, da disciplina Sociedade e Cultura Digital. E nessa primeira trilha a gente vai desenvolver o conteúdo de culturas digitais. Tá? Só para recapitular o conteúdo programático dessa disciplina, a gente tem previsão de seguintes conteúdos, né? Culturas digitais, mídias digitais na educação, redes sociais no contexto educativo, ciência e pós-verdade, políticas públicas para a inclusão digital e o cyberativismo. Então, pensando em culturas digitais, a gente precisa entender, né, esse contexto das tecnologias, que no final das contas elas estão presentes em todas as atividades do nosso cotidiano, né? Sejam nas atividades que envolvem o contexto produtivo, né, na indústria, na automação das fábricas, seja no contexto do entretenimento, seja no contexto dos demais ambientes de trabalho, de escritórios, as nossas atividades também de lazer e de promoção da qualidade de vida. Podemos dizer também que as tecnologias digitais estão presentes, né, nos ambientes de automação residencial, transações bancárias muito presente, e também quando a gente fala de veículos semi-autônomos. Mas o que a gente precisa saber sobre cultura digital? Cultura digital, no final das contas, ela é algo que já está bem presente, né? Faz parte da nossa realidade, que nos permite, né, de alguma forma, ter acesso a conteúdos fornecidos através das tecnologias digitais de informação e comunicação, né, determinando uma mudança significativa na sociedade contemporânea. E o que é que a gente precisa saber, né, sobre cultura digital na educação? Então, no contexto de cultura digital na educação, a gente vai levar em consideração alguns aspectos que impactam, né, no nosso dia a dia relacionado às transformações sociais, aos, aos recursos disponíveis e necessários para o uso de culturas digitais, a aplicação de culturas digitais na educação. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, nesse contexto, falar nessa agenda, né? Então, pensando em cultura digital na educação, a gente precisa falar um pouquinho sobre as transformações na sociedade, as práticas sociais inovadoras, a ampliação da capacidade de compreensão, os impactos, né, que envolvem os hipertextos na educação, no ambiente da educação, desafios da curadoria digital e como isso reverbera na educação aberta e digital, que é o contexto do nosso curso. Então, a cultura digital ela permite que a gente redefina a maneira como a gente interage, né, e como são as nossas interações interpessoais e como a nossa sociedade está sendo moldada, permitindo assim que em vários aspectos das nossas vidas a gente tenha essa influência da cultura digital, né, ao tomar decisão, ao pensar em realizar alguns atos, a gente tem uma mudança, digamos assim, de mentalidade, de ações, né, de padrão de ações. Então, quando a gente pensa no contexto da cultura digital e o quanto que isso hoje está se tornando acessível, né, para a sociedade em geral, isso é fruto, né, de uma disponibilidade tecnológica, principalmente no que tange ao contexto do acesso à internet, que tem se tornado cada vez mais acessível, né, reconfigurando uma série de práticas sociais, né, no comportamento contemporâneo. E quais são esses impactos que são tangíveis, né, de oferecer mudanças na educação? Então a gente vai falar um pouquinho, para tentar responder essa pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações, as contribuições da cultura digitais para a transformação da sociedade, né, considerando que elas passaram a redefinir a interação social, né, a oferecer condições de práticas sociais inovadoras, né, alterando a dinâmica de várias esferas da vida cotidiana. Observando também nesse contexto da transformação da sociedade, né, que o contexto da World Wide Web, ou WWW, ela permite a distribuição sistemática de documentos e informações através da internet. Então, esse aspecto, no final das contas, é o aspecto central no que tange a ampliação do acesso aos recursos tecnológicos. Né? No final das contas, o que a gente o grande tráfego de dados que envolve a internet está relacionado à distribuição sistemática de documentos, né?
permitindo assim que, né, através da internet a gente possa suportar uma série de iniciativas, né, iniciativas essas que envolvem os aplicativos de mensagem instantânea, os aplicativos bancários, os aplicativos de entretenimento, os recursos de entretenimento, inclusive tem alcançado as nossas crianças. Então, outro aspecto de transformação também está relacionado com o acesso aos dispositivos móveis, né, e às plataformas eletrônicas, permitindo aí um grande fluxo de informações, onde as redes sociais também peça importante de transformação da nossa sociedade, do nosso comportamento e também das organizações, né, impulsionando aí uma globalização social, né, podemos dizer assim, garantindo que, à medida que nós temos mais acesso, né, ao conhecimento, na medida que o conhecimento se torna mais acessível, a gente garante uma democratização em relação ao acesso à educação e capacitação, e a esse avanço digital, né, a gente também acaba favorecendo para o aumento da competitividade, da inclusão social e beneficiando as organizações, né? Claro, naturalmente, essa afirmação é uma afirmação que carece de certa moderação, né? Isso não vai acontecer de forma, não necessariamente vai acontecer de forma espontânea, mas isso a gente já consegue perceber alguns frutos na qualidade. Então, quando a gente pensa em cultura digital e a transformação que a cultura digital oferece na nossa sociedade, a gente pode fazer uma breve reflexão, esse é o convite que eu faço nesse momento, para que a gente pense que investir na cultura digital ela vai ser essencial para impulsionar o progresso social e econômico, né? Dando condições para que os cidadãos eles tenham acesso de forma igualitária às oportunidades, né? E aí a gente pode, para essa afirmação, usar como exemplo o próprio o curso, né, ao qual vocês hoje estão inscritos, né? Nós temos um curso que está distribuído em diversas cidades, hoje localizado no estado da Bahia, mas que eventualmente poderia, né, poderia não, podemos ter, né? Eventualmente nós temos estudantes que estão espalhados por todo o Brasil, né? Talvez a pré-condição para que possa ter acesso a esse conhecimento dessa especialização é ter o grau de nível superior e ter uma proficiência na língua portuguesa. Então, no final das contas, a gente consegue perceber o quanto que a gente garante inclusão, né, e acesso à cidadania quando a gente tem recursos no contexto da cultura digital. Então, pensando nas práticas sociais inovadoras, né, que a cultura digital promove, aqui a gente tem um contexto que a gente já experimenta na nossa realidade, que é a questão da remodelagem do processo educativo, né, onde a cultura digital acaba sendo um vetor de mudanças em diversas esferas da nossa sociedade, permitindo, né, que as práticas sociais elas façam uma influência e façam a reconfiguração da forma como nós nos comunicamos, da forma como novos negócios têm sido propostos, né, na forma como acontece a gestão das organizações. Então, aqui são só apenas alguns exemplos, né, de circunstâncias às quais essas mudanças contemporâneas das culturas digitais têm influenciado nas nossas vidas, né, na vida da nossa sociedade. Então, elas são determinantes para o sucesso institucional, né? Uma instituição hoje, para que ela tenha, né, o que a gente define como sucesso institucional, ela tem a necessidade de se inserir no contexto nos contextos das culturas digitais, né? E isso, naturalmente, determina uma redefinição, né, da forma como a gente interage dentro da nossa sociedade, né? A gente não pode deixar de falar das redes sociais, né, elemento extremamente importante, que permite essa conexão instantânea ao redor do globo, né, onde o critério que vai determinar ações relacionadas a movimentos sociais, disseminação de ideias ou mesmo a formação de comunidades vai ser apenas os interesses comuns, essas convergências. Então, falando um pouquinho sobre a ampliação da capacidade de compreensão de comportamento, né, a cultura digital e essa ampliação da cultura digital, no final das contas, né, ou a digitalização da informação, de grande volume de dados, ela permite uma coleta massiva de dados, permitindo assim uma melhor compreensão, né, da nossa sociedade.
Naturalmente, isso acaba por impactar na personalização de ofertas, né? Ofertas essas que estão relacionadas ao mercado corporativo, mas também está relacionado com o contexto educacional, isso também vai estar relacionado no contexto também de planejamento de ações de políticas públicas, né? Então, quando a gente tem essa melhor percepção da nossa sociedade, a gente acaba tendo, né, uma confirmação de que uma sociedade mais conectada vai impactar numa possibilidade de estar mais informada e capacitada para enfrentar os desafios modernos. Quando a gente pensa, né, nos impactos dos hipertextos na educação, e aqui a gente está diretamente falando sobre cultura digital, a gente fala justamente nas questões que envolvem, né, a ampliação da distribuição de documentos e hipertexto, né, afinal de contas, os hipertextos nada mais são do que link entre documentos ou entre conteúdos. E é esse ambiente dinâmico, né, onde a World Wide Web, o contexto da internet, ela permite que a gente tenha um ambiente mais interativo de leitura e de aprendizagem, né, garantindo uma facilitação de acesso e a democratização da informação. Então, nesse contexto de disposição de recursos, conteúdos, informações e documentos, a gente, através dos hipertextos, a gente consegue uma ampliação do conhecimento, né, onde a barreira geográfica e econômica elas acabam sendo superadas em prol do compartilhamento de conhecimento, e a gente acaba imergindo dentro de um ambiente onde o acesso à informação é algo bem emblemático, né? Assim, valorizando a liberdade de exploração e de construção de conhecimento personalizado, né? Que a gente fala dessa personalização de construção de conhecimento onde, né, cada indivíduo ele é único e a gente tem uma necessidade de garantir a inclusão de acesso à informação e ao conhecimento, buscando essas personalizações. Porém, quando a gente fala de culturas digitais, a gente não nem tudo funciona de uma forma positiva, né? É importante se ter critério e criticidade sobre as informações ao qual estão sendo ofertadas, porque é muito importante que a gente tenha um aspecto crítico ou a curadoria digital, que é essa habilidade para que a gente tenha condição de filtrar ou tratar ou fazer a crítica, né, sobre todo esse volume de dados, né, ter condições de realizar o discernimento entre quais são as fontes confiáveis e fontes que não são confiáveis, né. Precisamos desenvolver essa competência para que a gente possa ter uma relação saudável com essa abundância de informação. E como isso impacta, né, na educação aberta e digital, né? A cultura digitais ela é um grande incentivo às metodologias de ensino para inovação e personalização, buscando justamente, né, alcançar esses indivíduos, principalmente os historicamente excluídos, né, promovendo acesso ao conhecimento, quebra de barreiras socioeconômicas e o estímulo à criação de uma sociedade mais informada e crítica, né? Por fim, eu deixo essa pergunta para a gente refletir um pouco, né, como é que a gente pode utilizar a cultura digital para promover a transformação positiva na sociedade, né? Então, a resposta meio que já está à disposição de todos vocês. Gente, a proposta do conteúdo dessa aula de hoje é esse, né, onde a gente tem esse conteúdo programático que a gente supera a título de trilha, da primeira trilha, né, nossa disciplina, o que a gente viu hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre cultura digital, introdução sobre isso, contribuições para a transformação da sociedade, práticas sociais inovadoras, ampliação da capacidade de compreensão, impacto dos hipertextos na educação, desafios na cultura digital e falamos um pouquinho aí sobre como é que isso reverbera na educação aberta e digital. Bom, saudações a todos, um forte abraço.